Alô, nação, uma boa tarde a todos. Ou boa tarde não, perdão, tô fora de horário. É quase 11 horas, mas ainda não são meio-dia. Então eu tô aqui para fazer esse vídeo para vocês, para falar sobre a decisão que vem se aproximando. Mas primeiro eu peço a vocês que se inscrevam no canal, que dêem um like, compartilhem bastante esse vídeo para que a gente possa estar levando para algumas pessoas aí a nossa visão de Flamengo, sem cair na mesmice, sem ficar falando coisas que a mídia divulga, para alguns por medo, né, perderem seus empregos. Como eu estou aqui fazendo uma coisa meio que independente, então eu tenho uma certa coragem de falar algumas coisas. Bom, gente, vem se aproximando a decisão do Campeonato Carioca aí. Obviamente que eu vejo um equilíbrio de forças por dois motivos. O Fluminense tem um treinador melhor e tem bons jogadores, mas o Flamengo tem jogadores melhores, mas tem um treinador porcaria. E eu não vou ficar aqui, por eu ser flamenguista, vou ficar aqui passando pano, dizendo, não, o Flamengo pode surpreender. A minha previsão é que o Flamengo perca esse título. Mais um. E dependendo de conforme for a situação, dos contundidos e de tudo, e das besteiras que o Vitor Pereira com certeza fará, eu temo até para o Flamengo ser humilhado nessa final do Carioca. Alguns flamenguistas vão me criticar, dizer que eu sou maluco, mas eu sou tão Flamengo quanto vocês agora, eu enxergo a realidade. O nosso time, ele caiu vertiginosamente e nenhum, a exceção do Gerson, nenhum outro jogador foi trocado. Somente o Gerson foi embora. Aí as pessoas falam assim, o João Gomes está fazendo muita falta ao Flamengo. É engraçado como as pessoas falam esse determinado tipo de coisa. Eu vou fugir só um pouquinho aqui do assunto para eu assistir no jogo da seleção. Eu vi o Neto, o cara que ganha milhões para ir para a televisão, falar uma pérola como essa. O Rony não é craque, mas merece estar na seleção. Gente, o nome já diz seleção. Você seleciona os melhores. Se fosse para botar jogadores forçados lá, só pegar uma opção de jogador de time pequeno, que os caras lutam como se fosse um prato de comida por cada bola, e botar na seleção. A seleção é ser campeã do mundo. Não, a seleção é selecionada para jogadores acima da média. Você levar o Rony e dizer que ele merece estar na seleção porque ele é esforçado, o Rony é um bom jogador para o clube dele. Para a seleção existem muitos, mas muitos atacantes à frente dele. Então a gente fica vendo isso, esse tipo de pérolas, e aí eu falo sobre, voltando para a situação do Flamengo. Em 2019, João Gomes não era jogador do Flamengo. Era Arão, que todo mundo falava que era marcha lenta e tudo, e Gerson, os dois volantes do Flamengo. E o Flamengo ganhou a Libertadores e o Brasileiro no mesmo ano, e com uma campanha espantosa. O que tinha de diferente? O treinador. Muito bom, o melhor treinador da história do Flamengo, Jorge de Jesus. Que o senhor Marcos Braz e o senhor Landim, com o Spindle, essa turma toda aí, esse bando de câncer que está no Flamengo, que herdaram um clube saneado pelo Bandeira, né? Claro que com a competência que eles têm para gerir negócio eles vão conseguir, mas eles têm feito muitas besteiras. Então, pela vaidade dele, o Jorge Jesus veio aqui, se ofereceu praticamente para o Flamengo, mas a vaidade, porque ele foi embora, nos deixou na mão. Nessa hora, o gosto pessoal e a vaidade tem que estar abaixo do clube. O Flamengo tem que ser mais importante. E todas as vezes que eles se meteram aí na Europa, ou não, tentar trazer o treinador que eles achavam que era bom, só trouxeram draga. Tá aí Paulo Souza, esse Vitor Pereira e lá atrás o Domi. Vamos trazer o Domi que ele treina com Guardiola. Pô, ele não é o Guardiola, gente. Não era o Guardiola. E a gente viu o desastre que esses três treinadores fizeram no Flamengo. Vamos buscar o Renato. Outro desastre, já se sabia, eu fui contra desde o início que o Renato é isso aí. Renato é o treinador ultrapassado, como Vanderlei, Joel Santana, essa turma que ainda está lá nos anos 90 achando que bota o jogador para decidir o que vai fazer e acabou. Então o Flamengo ele pecou por esse aspecto e continua pecando. Um clube que fatura R$1 bilhão, acima de 1 bi por ano, não pode ficar preso a um treinador por causa de uma multa de 15 milhões, gente. O cara tá afundando o clube, a gente sendo motivo de chacota. Vocês já pararam para pensar? Olha como é que eles são imbecis. Mas aí é a vaidade, porque se eles mandam o Paulo Souza, o Vitor Pereira embora agora, eles vão assinar um atestado de burrice.
Eu no lugar deles, preferia mil vezes você reconhecer, olha, nós erramos, o treinador não casou com o clube, a gente achou que daria certo, e contratar um treinador competente, a ter que ver o Flamengo perder premiações. Quanto que o Flamengo não perdeu? Perdendo a Supercopa pro Palmeiras, a Recopa pro Del Valle e sendo eliminado no primeiro jogo do Mundial. Quanto que o Flamengo não perdeu? Então, com certeza dá muito mais do que os 15 milhões que eles têm medo de pagar pro Vitor Pereira. E vão ficar insistindo com ele, repetindo o erro que eles cometeram com o Paulo Souza, esperar esse cara entrar no Brasileiro, tomar 4, 5 pancadas, o Flamengo ir para a zona de rebaixamento, e depois vir um treinador para tentar... Porque se o Dorival tivesse assumido o Flamengo antes, as pessoas criticam o Dorival que no final, não sei o quê. Não, ele pegou o time em 14º lugar, gente. Perto da zona de rebaixamento. Ele cometeu alguns erros? Claro que cometeu. O time rendeu mal nas finais? Rendeu. Mas ele é muito melhor do que o Vitor Pereira. E ele pegou o time em 14º lugar. Não devemos esquecer nunca disso. Então um treinador com o mínimo de competência dá um jeito nesse time do Flamengo. Que dirá o maior treinador da história do Flamengo, que está aí às vias de se desligar do Fenerbahçe. E eu, como presidente, eu iria lá, sentava com ele, meu irmão, a torcida te quer, a gente te quer e você quer o Flamengo, vamos embora, vamos reviver nossa história vencedora. Porque eu vou lembrar mais uma vez, o Jorge Jesus, ele tinha como titulares Bruno Henrique e Gabigol, mas o banco dele era Lincoln e o menino da base que foi embora, rapaz, Lucas Silva. Hoje ele teria Cebolinha, Pedro, porque o Bruno Henrique, para mim, é titular no lugar do Pedro. Para o Flamengo funcionar, ou o Gabigol sai, se não estiver bem, ele joga Bruno Henrique e o Pedro. Mas o Bruno Henrique hoje é titular do Flamengo, porque é um jogador bom, decisivo, está voltando de contusão, vai ter que esperar um pouquinho, mas ele informa. Ele é o melhor atacante do Flamengo. Melhor atacante do Flamengo. Porque ele entrega mais do que o Gabigol. Ele faz tanto gol, um pouco menos de gol do que o Gabigol, mas ele faz gol de cabeça, ele é rápido, ele é veloz, ele é driblador. Então as pessoas às vezes esquecem a importância do Bruno Henrique, que o Bruno Henrique não se vende como o Gabigol se vende no Flamengo. O Gabigol é ídolo, mas o Bruno Henrique também é tão ídolo quanto o Gabigol. Então, gente, que a gente tem que ver o seguinte, eu torço para que a qualidade técnica do time do Flamengo supere o bom trabalho tático que o Diniz faz no Fluminense. Eu vou falar mais uma vez. Diniz, ele pegou o modelo de jogo do Flamengo em 2019, é só comparar os times. Posse de bola, toca, até achar o espaço. E com laterais, que ao invés de fazerem o corredor, eles se infiltram pelo meio para fazer mais, para preencher o meio de campo. E ali você vai ter, claro que você vai ter opções. Aí quando ele se aproxima da área do adversário, ele abre os caras. E ele faz um tripé de jogadores quando tem bola. Um tá com a bola, mas tem 2, 3 para receber o passe. Quando você consegue fazer isso, você tem menos chance de errar passe. Por isso que o Fluminense erra pouco passe. Flamengo, vê se vocês lembram se o Flamengo faz isso como fazia em 2019. O Flamengo 2019, às vezes ficava 1, 2 minutos, 3 minutos tocando a bola antes de fazer o gol. Teve alguns gols do Flamengo no campeonato que todos os 11 jogadores de linha tocaram na bola antes de sair o gol. Hoje você vê o Flamengo desesperado, pega a bola, tem que sair na velocidade, e a construção começa com 3 zagueiros, ainda tem 2 volantes. Aí, se eu sou o treinador do time adversário, eu vou colar um cara no Arrascaeta e um sobra. O Pedro, como não é veloz, eu coloco um zagueiro e um sobra. E o Gabigol, como se mexe muito, sai muito da área, você não precisa de um sobra pro Gabigol, é só colocar um jogador em marcação nele. E aí você vai contar com quem para armar jogo? Com os volantes, com os zagueiros, com os laterais? Que o lateral construtor do Flamengo não é Ayrton Lucas. Ayrton Lucas é o lateral de fundo, de apoio. O lateral construtor Felipe Luiz. Tá contundido? Tá contundido. Mas o treinador do Flamengo ele tem que começar a observar esse tipo de coisa. Não tem uma Arrascaeta, eu já falei mais de uma vez, eu vou falar de novo. Eu convenceria o Felipe Luiz a tentar treinar no lugar do Arrascaeta como meia. Pela inteligência tática que tem, ele é habilidoso, sabe jogar. E ele ficaria mais 2 anos no Flamengo brincando, jogando de meia. Eu contrataria um lateral esquerdo. Ó, Felipe, você quer ficar no Flamengo? Você vai ser reserva do Arrascaeta. Tá na Gávea, reserva do Arrascaeta. E outra coisa, eu vou falar, o Vitor Pereira, o Everton Ribeiro, é jogador de Copa do Mundo.
é craque. Craque não se coloca no banco. Ele tá mal porque você é um inventor. Porque você está inventando. Aliás, eu vou fazer aqui um exercício de inteligência aqui com a torcida do Flamengo. Me apontem qual jogador do Flamengo que está bem. Você olha assim, caramba, esse cara tá jogando muito. Será que a coincidência, todo o time tá mal? Porque se fosse um ou outro jogador, você substitui. Você tira o cara aqui, ó, esse cara tá mal. O time tá bem, mas ele tá mal. Todos estão mal. Arrascaeta mal, Gabigol mal, Pedro mal. Mas o time sobrevive pelo talento que tem, porque taticamente é um bando. E eu não consigo entender a diretoria do Flamengo ver isso e continuar com esse treinador. Sob a alegação de que 15 ou 16 milhões para o Flamengo é muito dinheiro. Aí o Flamengo vai perder 50 milhões em premiação, vai mandar ele embora, vai pagar a multa de 16 milhões, mas aí ele vai ter perdido muita coisa. Essas 2 semanas sem enfrentar o Fluminense, daria para o Flamengo correr atrás lá do Jorge Jesus lá e já fazer alguma coisa com ele. Ó, já que você ainda não se desligou, nós vamos mandar esse cara embora, botar um interino, cara. O cara tem que ir pra mídia e botar a cara pra bater. Ó, nós fechamos um contrato com um treinador grande, ele tá vindo, tá? Então estamos mandando esse cara embora. Pegava aí um treinador meia boca aí, tem muito treinador bom aí. A gente fala assim, treinador não ajeita time. O time do Marrocos tava um bando. O cara não se dava bem com os jogadores, queria inventar. Porque jogador, cara, jogador ele tem que jogar onde ele se sente bem. Isso não é manha como muitos falam, não. Isso não é manha como muitos falam. O jogador jogando, ele se sente bem, ele vai render melhor. Ele vai render para o time. Então, o time do Marrocos era um bando. Chegou o Carequinha lá, o cara em 4 meses ajeitou o time e foi semifinalista da Copa do Mundo. O mérito não é dele, ele é mau treinador. Não, e contra o Brasil agora ele provou mais uma vez que ele é bom treinador. Ele substituiu 6 caras e o time continuou na mesma pegada. Porque isso é tático. Porque cada jogador sabe o que vai fazer e gosta do que vai fazer porque sabe que vai render bem naquela função. Então, diretoria do Flamengo, acorda enquanto há tempo. Insistir com o Vitor Pereira é perder dinheiro. Vão ficar presos a 15 milhões, enquanto vocês só de premiação já perderam bem mais do que isso. Saudações rubro-negras.